Eu vou mudar de ambiente aqui. Vocês estão familiarizados com os meus vídeos, eu sempre utilizo aquele layout, aquele programinha, mas eu vim para esse ambiente justamente porque agora nós vamos tratar de operações e ele é mais interessante, é mais fácil de mexer nele, tá? E é justamente o que nós vamos fazer aqui agora, operações com os vetores. Dentro de uma abordagem geométrica, ou seja, nós não vamos fazer, entre aspas, continhas, vamos apenas trabalhar com a geometria desses vetores. Então, para exemplificar, eu tenho dois vetores aqui. Este vetor azul, denotado pela letra A, e este vetor vermelho, B, né? A primeira operação que nós vamos estudar é a multiplicação de um escalar por um vetor. Entenda que este escalar é um número, tá? É um número comum. 1, 2, 3, 29, menos 10. Tá? Pode ser qualquer número real. E o vetor já tem aquelas propriedades que a gente acabou de apresentar. Então, embora escalares, né, que são números, tá? Entenda escalar por um número, aquilo, né, que é apresentado e não precisa nem de direção e nem de sentido. Tá? Número 1, 2, 3, menos 10. Eles podem operar com um vetor. Esta operação é a multiplicação dele por um vetor. Então, isso é possível. Para exemplificar, vamos dizer o seguinte, ó. Seja um escalar lambda, tá? Essa letra grega aqui. Esse lambda pertencente aos reais, um número real qualquer. Eu vou dizer, então, que o vetor resultante desta operação, tá? Ele vai ser, então, o número lambda, esse escalar lambda, vezes o vetor A, por exemplo. Eu vou tomar como exemplo este vetor que está aqui, este vetor azul. Vamos agora multiplicar este vetor A por um escalar 2. Vocês já devem esperar o resultado. O meu vetor resultante aqui, como você espera, deve ser o dobro, né? Exatamente. O meu vetor resultante, ele vai ser, então, o dobro do tamanho que eu tinha inicialmente. Então, se ele aqui tem 3 quadradinhos, ó, 1, 2, 3 quadradinhos na horizontal, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Vamos tentar manter a mesma escala. Aqui, ó, na horizontal, apontando para a direita. Você vê aqui que eu já estou falando as propriedades, né? Qual que é o módulo desse vetor resultante aqui, por exemplo, de cima? Ele tem 3 quadradinhos. Qual que é a direção? Horizontal. Qual que é o sentido? Para a direita. Certo? Aqui eu tenho todas as propriedades. E se eu multiplicar ele por um escalar meio? Vocês já estão sacando, né, a ideia? Eu vou diminuir o meu vetor pela metade. Veja, o módulo dele é reduzido pela metade. Então, o que eu tenho é isso aqui, ó. Então, se ele tinha 3 quadradinhos, o módulo dele fica, né, 1 quadradinho e meio. Por fim, se eu multiplicar esse cara por menos 1, eu acho que você já imagina o que vai acontecer. O módulo dele deve permanecer inalterado, mas o que muda é o sentido. Então, quando eu multiplico o meu vetor por um número negativo, o que eu tenho como resultado, tá, é a inversão de sentido. Tá? Então, tá aqui. O meu vetor continua com a mesma direção, com o mesmo módulo, mas com sentido oposto, quando eu multiplico por menos 1. Tá? E por fim, se eu multiplicar esse meu vetor A por lambda, tá, igual a 0, o resultado, eu tenho um vetor 0. Seria, então, o vetor nulo. Então, nessas operações que eu acabei de fazer, ficou central aqui uma ideia. Eu quis induzir vocês. Multiplicar um vetor por um escalar significa multiplicar o módulo desse vetor, tá, por este número. Então, se eu multiplicar por 2, dobra. Se eu multiplicar por meio, cai pela metade. Se eu multiplicar por um número negativo, inverte o sentido. Tá? E se eu multiplicar por 0,
vai dar um vetor 0. Ficou bem claro aqui então a ideia, tá? Vamos prosseguir agora, falando agora sobre a soma de vetores. Como é somar dois vetores? Qual a diferença da soma que eu aprendi pela primeira vez quando eu aprendi a fazer com números, que a gente usa no nosso dia a dia bem de maneira corriqueira? Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre as propriedades. A soma de vetores goza de propriedades muito parecidas com a dos números que nós temos no nosso dia a dia. Primeiro, as operações somas são comutativas, né? A soma é comutativa. A mais B é igual a B mais A. Assim como 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Também, esta soma de vetores é associativa. Ou seja, se eu estou somando 1 mais 2 mais 3, eu posso primeiro somar 1 com 2 e pegar o resultado e somar com 3 e ir associando, assim por diante. Está aparecendo igualzinho os números que a gente aprendeu. Temos também o elemento neutro, seria o vetor nulo. Quando eu somo esse vetor nulo com um vetor qualquer, o resultado é aquele vetor. E eu tenho também o elemento oposto. Então, se eu somar um vetor com o seu oposto, seria aquele vetor que tem o sentido contrário, vai dar um vetor resultante 0. Seria equivalente a você somar este vetor aqui com este aqui, ó. Eles têm mesmo módulo, 3 quadradinhos, mesma direção, ou seja, estão o quê? Na horizontal, porém têm sentidos opostos. Esse da letra A está na direita e este da letra D está para a esquerda. Se eu somar os dois, tá? Então eu sei que este vetor aqui é o vetor A e este vetor aqui é o vetor menos A. Se eu somá-los, eu vou ter o vetor resultante 0. Então, essas são as propriedades básicas da soma de vetores. Mas agora as semelhanças acabam por aí. Nós vamos ver como se soma esses vetores. Eu vou mostrar dois métodos que são equivalentes e vai ficar da sua preferência ver qual que você vai utilizar. Vamos utilizar primeiro a regra do polígono. Então, como seria somar A com B? Então, o que eu vou fazer aqui é a operação A mais B. Então, eu vou fazer isso de uma apresentação geométrica. Eu não vou trabalhar com números aqui. Eu simplesmente vou desenhar. Vamos começar então? A mais B. Olha como é que é este método. Eu vou copiar aqui, ó. Vou pegar o nosso vetor A. Está aqui. Este é o primeiro passo. Coloquei ele em qualquer lugar. Coloquei aqui, por exemplo. Uma coisa interessante, o que eu acabei de fazer aqui de maneira digital foi uma translação. Eu simplesmente copiei e colei em outro lugar, mas eu não mudei ele de tamanho e não girei, tá? Ele continua, eu só carreguei ele sem girar e sem esticar ou encolher. Um vetor permanece inalterado assim. Importante dizer. Agora eu vou pegar este outro vetor B e vou colocar aqui, ó, na extremidade do A. Dessa forma. Quando eu faço isso, eu não causei, na verdade, nenhuma alteração nesses vetores. Certo? Entenderam o passo? Qual vai ser o vetor resultante dessa soma? O vetor resultante vai ser este vetor aqui, ó, que sai da extremidade aqui do primeiro e chega lá na outra ponta do segundo vetor. Ah, Thiago, não entendi, ó. É como se sai aqui, ó, dessa pontinha da origem dele, do primeiro, que é o A. Eu estou somando com B, a pontinha da seta vai até na setinha onde está o B. Então sai desse extremo até esse extremo. Este vetor verde que eu acabei de desenhar aqui é o vetor resultante da soma com A e B. De A com B. Mas eu digo que esta operação é comutativa. Se eu fizer agora a soma de B com A, deve dar a mesma coisa. Tem que dar, né? Fazendo agora B mais A, como ficaria? O procedimento é muito parecido. Tá?
aqui eu arrastei o vetor, né? Peço perdão aqui, né? Vou deixar o nosso vetor original aqui do jeito que ele estava, né? Para a gente utilizar ele. Então, vou pegar este vetor aqui, vou copiá-lo. Agora eu vou colocá-lo aqui em primeiro, tá? Vou começar por ele. Ele vai ficar bem aqui, por exemplo, tá? Mantendo a escala. E agora, na sua extremidade aqui, na ponta da setinha, eu coloco o A. Aqui, ó, coloco o A. Você percebe a diferença? Neste método eu coloquei, né, nesse primeiro exemplo, eu coloquei na ponta da setinha do A o B. Agora eu estou colocando na pontinha do B o A. Qual vai ser o vetor resultante? O que diz o método? Sai da extremidade do primeiro e vai para a pontinha da seta do segundo. Talvez você não consiga ver aqui, né? Mas este vetor resultante verde é o vetor B mais A. Então, tente perceber que estes vetores são idênticos. Tá? Fazendo um papel quadriculado, eu acho que fica um pouco mais fácil de ver mesmo. Mas faça você mesmo e veja. Então, de fato, esta operação é o quê? Ela é comutativa. Tá? Este método, no qual a gente fecha esse polígono, formando ali um triângulo, né? É justamente por isso que ele recebe esse nome, regra do polígono. Agora nós vamos fazer uma segunda maneira, tá? Que é conhecido como a regra do paralelogramo. Ora, como é que vai ficar então? Na regra do paralelogramo, vou pegar esses dois caras, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocá-los aqui. A gente faz a seguinte maneira, ó. Em vez de colocá-los, né, a cabecinha de um ali, ó, na extremidade do outro, eu vou colocar as duas extremidades de início aqui juntas, ó. Ver se eu consigo colocar aqui. Não tá colaborando. Aqui, isso. E este cara eu vou colocar ele bem aqui. Tá? Não ficou perfeito, mas tá bom. Então eu vou colocar aqui as duas origens deles, vamos chamar assim, juntas. Tá? Eu não vou colocar um na cabecinha aqui do outro. Vou fazer o seguinte, então, agora. Ó. Eu vou traçar uma reta paralela a A. Veja bem aqui, ó. Com o mesmo tamanho, ó, de A. 3 unidades. E vou traçar uma reta paralela a B. Da mesma forma, partindo aqui da pontinha da seta. Aí você já vê por que chama paralelogramo. Eu formei aqui um paralelogramo, né, formado aqui por duas retas paralelas. E o meu vetor resultante, como é de se esperar, é este vetor verde que vai sair daqui, da origem dos dois, e chegar até o ponto de encontro dessas duas retas pretas. Tá? Este vetor que eu acabei de fazer é justamente A mais B. Quer seja o método que você escolher, regra do polígono ou regra do paralelogramo, você sempre obterá o mesmo resultado. Já digo de antemão, qual a vantagem da regra do polígono, por exemplo? Quando você tem muitos vetores, você quer somar vários vetores de uma vez só, a regra do polígono pode ser mais interessante. Tá? Já a regra do paralelogramo, você deve fazer sempre 2 a 2, pegar o resultado, depois somar com aquele outro e assim por diante. Então, acho que ficou aqui de maneira bem clara, bem simples, como é que a gente utiliza a soma de vetores. Enfatizando, é um método geométrico. A gente está fazendo apenas desenhos aqui. Tá? Continuando nossas operações, vamos falar da subtração, né? Próximo passo. Primeira coisa, as propriedades são as mesmas da soma. Tá? Valem essas mesmas propriedades que eu falei aqui em cima. Mas a gente aprendeu a fazer soma de vetores, né, geometricamente, né? Sempre enfatizando isso. Mas como é que seria subtração? Ora,
É bem tranquilo. Pensa comigo. Então, você concorda, né? Se essa operação que eu quero fazer então aqui, por exemplo, A menos B, tá? Por exemplo. Quero fazer esta operação, A menos B. Nós vimos lá em cima que quando eu multiplico um escalar, né, negativo, né, no caso, em especial, o menos 1, pelo vetor A, o que eu tenho como resultado é um vetor oposto. Mesmo módulo, mesma direção, só que sentido oposto. Então eu poderia pensar muito bem aqui, ó, como essa operação, já que eu não sei subtrair, mas eu sei a soma. Então, este A menos B pode ser escrito como A mais o vetor oposto a B, o menos B. Assim como eu sei que quando eu somo, como eu subtraio, por exemplo, 2 menos 1, isso aqui pode ser escrito como 2 mais o oposto de 1, que é menos 1. Eu utilizei exatamente essa ideia aqui. Então, subtrair dois vetores é somar um com o oposto do outro. A gente pode exatamente dizer isso. Então, me valendo disso, eu vou utilizar, por exemplo, a regra do polígono, pode ser, e vou fazer a soma de A com o oposto de B. Vou colar os vetores que eu já tenho aqui. Bem, e o que é o oposto de B? É quando eu multiplico este B por menos 1, né? Eu vou manter a mesma direção, o mesmo módulo, porém o sentido vai sofrer uma alteração. Então, se eu inverter essa figura aqui, ó, eu vou girar uma vez, girar duas, vamos usar o recurso tecnológico. Olha só, pronto. Tem aqui perfeitamente o meu vetor menos B. Este vetor aqui, então já vou colocar o sinal dele, ele é o vetor menos B. E o que eu vou fazer com ele agora? Eu vou somar com A. Então, eu vou pegar aqui, ó, utilizando a regra do polígono. Vou tentar colocar o A bonitinho aqui. Colocar ele nesses 3 quadradinhos para vocês visualizarem melhor. Assim, né? Coloco o B exatamente aqui. Isso. Então, eu tenho aqui o meu vetor resultante, né? E como esse vetor resultante é só utilizar a regra da soma, né? Utilizando a regra da soma, ele vai sair o quê? Da origem do primeiro e vai para a pontinha da seta do segundo. Ficou meio torto aqui. Pronto. Este vetor verde aqui é o vetor resultante, corresponde à diferença desses dois vetores. Mas eu ainda posso ensinar para vocês um outro método, tá? Que é infalível. Muito bom. E é bem interessante para você não se confundir. Ele é muito parecido com a regra do paralelogramo, só que agora para subtração. Como é que vai ficar? Eu vou colocar esses dois vetores aqui. Olha, eu até pintei eles de cores diferentes aqui, que estavam selecionados. Vamos mudar as cores. Selecionados, vou ensinar de outra maneira. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer ele com uma subtração direta, ó. Como A menos B mesmo. Como eu faço isso? Vou fazer como na regra do paralelogramo. Eu vou colocar estes dois vetores, né, ligados pelas suas origens. Tá? É assim que eu estou chamando, né? Então, vou ligar a origem de A na origem do B. Dessa forma. E aí você percebe que o meu vetor resultante é justamente este vetor. Tem que ser este aqui, né? Onde é que ele se encaixa aqui, ó? Vou até colocar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, para ver que eu não estou roubando de vocês. Olha aqui. Ele se encaixa onde? Exatamente aqui, ó. Este vetor aqui. Ficou um pouco deslocado porque isso é ruim de copiar aqui. Então, aqui. Olha aí. Olha só.
Então, qual que é o método para subtrair diretamente? Você ajusta eles como na regra do paralelogramo, né? E a direção do vetor resultante vai ser a linha que liga as duas pontas da seta, ó. A ponta de B e a ponta de A. E qual que é o sentido? Aí é que está o truque. O sentido vai ser o seguinte, ó. Se é A menos B, a seta vai apontar para A. E se fosse B menos A? Como ficaria B menos A? Ó, B menos A seria o oposto, né? Eu inverti. Ah, então, se eu fizer aqui, ó, Ctrl V, a resposta seria este vetor verde aqui, porém, vou girá-lo, vou invertê-lo verticalmente, né? Olha só, seria este vetor aqui, ó. Então, enquanto este vetor aqui representa A menos B, ele aponta para o próprio A, o B menos A inverte o sentido e agora aponta para a setinha de B. Eu acho que ficou bem tranquilo de entender agora, né? Então vimos aí como se faz geometricamente a soma e a subtração de vetores. Vamos ver agora alguns casos particulares. Vamos pensar agora em dois vetores que estejam na mesma direção. Estando na mesma direção, os dois estão na vertical ou os dois na horizontal. E aí vamos ver como é que eles operam. Ó, se eu pegar este vetor U azul com esse vetor W, ambos na horizontal, vou fazer a soma desses dois. Somando os dois, tá? O que eu vou ter? Note, este cara tem 4 unidades, este azul, e este vermelho tem 3 unidades. Ao somar os dois, pelo método do polígono, é claro que aqui não vai fechar um polígono porque os dois estão na mesma linha. Você vai ter um vetor resultante que tem 7 unidades. Então, 4 unidades mais 3 unidades tem um vetor que tem 7 unidades. Parece a mesma coisa que você faz com números. Pensando na mesma ideia, e se eu somar agora, e se eu subtrair este vetor U com o W? Ele tem 4 unidades para a direita e esse tem 3 para a esquerda. Resultado, obviamente, vai sobrar uma unidade para a direita. 4 menos 3, uma unidade. Parece que está igualzinho a gente faz com números. Mas é por isso que eu chamei isso de um caso particular. Isso só acontece nessa situação. Será que se eu somar, então, um vetor que tem 4 unidades com um vetor que tem 3 unidades, sempre vai dar 7 unidades? A resposta é não. E vou dar um contra-exemplo. Para mostrar que uma coisa é mentira, basta dar um contra-exemplo. Vamos ver isso aqui, ó, de maneira aqui bem qualitativa. Peguei este mesmo vetor U agora com 4 unidades, só coloquei ele na horizontal, tá? Seria, na verdade, um outro vetor. Ou este vetor W, este mesmo vetor aqui. Utilizando a regra do polígono, ó, então, pego a extremidade do segundo, colo aqui na pontinha da seta do primeiro. O vetor resultante é esse que sai da origem do primeiro e chega na setinha do segundo. Método aí, a regra do polígono. É bem fácil de ver que este vetor R não tem 7 unidades. Embora este tenha 4 e este tenha 3 unidades, somar os dois não significa que o meu resultado será 7. Então, você só obtém a soma e a subtração de vetores como se fossem números se eles estiverem na mesma direção considerada. Se eles estiverem em direções distintas, como esse está na vertical e esse na horizontal, ou formarem um outro ângulo qualquer, que não seja de 90 graus, tá? Também. Qualquer outro ângulo, você terá o resultado, um número que não é a soma dos módulos. Então, vou colocar aqui bem claro para vocês, ó. Somar vetores é diferente de somar números ou somar seus módulos.
Este é um erro muito comum que quem está aprendendo vetores faz. Tá? Então, quando é que você vai fazer isso, somar vetores somando seus modos, vai dar certo? Somente nesse caso, nesses dois casos particulares que eu fiz aqui. Entendidos? Não cometam esse erro. Vamos para outro caso particular legal, tá? Bem interessante, que é a soma cíclica. Nessa soma cíclica, como o próprio nome diz, esses vetores envolvidos, A, B, C e D, eles formam aqui uma figura, né, fechada, um polígono, de modo que eles estejam orientados como se estivessem girando num determinado sentido. Você vê aqui que é como se estivessem todos girando no sentido horário, aqui, por exemplo. Note que isso nada tem a ver, a princípio, com aquelas regras que nós vimos lá do polígono, tá? Porque nenhum desses vetores aqui são vetores resultantes um do outro. Eles são vetores independentes que estão se somando. E a resultante deles dá zero. É fácil verificar isso aqui, ó. É fácil verificar? Eu vou fazer aqui para vocês. Ó. Eu vou pegar primeiro a soma de A com B. Ó, se eu fizer a soma de A com B aqui, basta ajustá-los de maneira agradável aqui. Ó. A soma de A com B vai dar este vetor resultante aqui, ó. É bom que a gente treine as operações, ó. Sai daqui da origem do primeiro, chega na extremidade do segundo. Pronto. Este vetor aqui é o vetor que eu vou chamar de A mais B. Correto, né? Agora, vou pegar este vetor resultante aqui e somá-lo com o vetor C. Vou copiar aqui, ó, 2, fazendo aqui passo a passo. Então, vou pegar ele aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou somá-lo agora com o vetor C. Então, vamos pegar aqui, ó. Só colocar na extremidade. Estou utilizando a regra do polígono. Tá? Vamos lembrar que este vetor aqui é o vetor A mais B. Qual que é o resultante? O resultante dessa soma é este vetor aqui que sai da origem do primeiro, chega na setinha lá na cabecinha do segundo. Este vetor que eu acabei de fazer aqui é o vetor resultante da soma que é A mais B mais o C. Tranquilo, né? Agora falta eu pegar este vetor resultante e somar com o que sobrou, que é o D. Então vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Posso colocar ele aqui em qualquer lugar, né, desde que eu não gire nem mude o tamanho dele. Aqui, ó. Agora eu vou pegar ele com o D. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar ele aqui, ó. Olha só. Eles têm a mesma direção e sentidos opostos. Então, este vetor aqui, ó, A mais B mais C, e este é o vetor C. Se eu somar os dois, pensa como se fosse um cabo de guerra, ó. Eles têm mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Se eu somar os dois, o resultado é o vetor zero. Como previ esse resultado. Tá? Então, tá aí um resultado bem interessante e a gente acabou treinando um pouco de operações com os vetores. Então, dando sequência às nossas operações, vamos trabalhar com uma importante ferramenta matemática aqui para nós, que é a lei dos cossenos. Eu não vou demonstrar aqui a lei dos cossenos porque não é o foco do nosso estudo, mas eu vou aplicá-la, tá? E aplicá-la aos vetores. Do que trata a lei dos cossenos especificamente? Então, se eu tiver aqui um triângulo qualquer, tá? Que tenha lados A, B e C, e eu conheço aqui esses ângulos, tá? Vou dar nome para eles aqui, ó. O oposto a A que eu chamo de alfa, o oposto a B eu chamei de beta e o ângulo oposto ao lado C chamei de gama. Se eu quiser descobrir o tamanho, tá, desses lados desse triângulo, eu posso fazê-lo desde que eu conheça
dois lados desse triângulo e o ângulo que faz oposição ao lado que eu quero calcular. O que isso quer dizer? Se eu quero calcular o tamanho deste lado A do triângulo, eu devo conhecer os lados B e C e devo conhecer o ângulo alfa, que é o ângulo que faz oposição ao lado que eu quero encontrar. E assim vale para os outros lados. Generalizando aqui. Essa é a chamada lei dos cossenos. Você pode entender a lei dos cossenos como uma espécie de generalização do Teorema de Pitágoras. Tá? Olha só. Vamos supor que, por exemplo, o ângulo aqui entre B e C, né, que é justamente este ângulo alfa, fosse um ângulo de 90 graus. O que você teria é isso aqui, ó. Um caso que você com certeza conhece. Você teria algo desse tipo. É um triângulo retângulo. Vou redesenhá-lo aqui para você, para ficar mais familiar para você. Em que o lado que faz oposição agora a este ângulo aqui seria o A, que seria a hipotenusa o nome dela, né? Então este ângulo alfa seria o ângulo de 90 graus, que é o A. Este aqui, por exemplo, B ou C. Não vou me importar quem é maior, quem é menor aqui. E essa relação você conhece. Se você aplicar aqui, ó, vamos aplicar a lei dos cossenos, você vai chegar no Teorema de Pitágoras. Ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo que faz oposição ao lado que eu quero achar. Ó. Quem que é? É 90 graus. Então aqui vai ficar cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus vale 0. Cosseno de 90 graus é 0. E aí, este termo inteiro se anula. E o que eu tenho aqui é o que vocês conhecem bem, que é o Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então veja que o Teorema de Pitágoras ele é um caso particular aqui da lei dos cossenos. Você pode enxergar assim. Mas agora, como isso me serve para o caso aqui dos vetores? Bem simples. Você vê que quando a gente faz a soma, principalmente utilizando, isso fica mais claro utilizando a regra do polígono, que o vetor resultante acaba fechando aqui um triângulo. E ele vai servir então para a gente calcular o módulo desse vetor resultante. Lembrando que, nesses casos particulares que eu comentei aqui em cima, somar vetores, né, nestes dois casos, acaba sendo igual a somar seus módulos. Mas em qualquer outra situação, isso é diferente. Ou seja, esses dois casos que eu citei são exceções, são casos particulares. O caso mais geral é esse aqui, ó, em que o meu vetor resultante tem um módulo totalmente diferente da soma dos módulos dos meus vetores, os quais eu estava operando, os quais eu estou somando. Tá? Então, eu vou considerar aqui esses dois vetores, tá? A e B, e vou somá-los. Eu sei que o resultante é este aqui, né? E tipo, B mais A. É o que eu fiz aqui. B mais A. Então, vamos supor, eu dei um nome para esse vetor resultante de R, tá? Só para a gente diferenciar. E supomos que eu conheça o módulo de B e o módulo de A e o ângulo formado entre os dois. Ou, tomando aqui na lei dos cossenos, o ângulo que faz oposição ao lado que eu quero achar. Tá? Então, aqui, ó, o ângulo que faz oposição é o alfa com o lado que eu quero achar, que é o A. Por exemplo, nesse primeiro caso. É só aplicar diretamente. Como fica? Então, o módulo do meu vetor resultante ao quadrado, ou seja, R ao quadrado, é igual a módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, ou o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é o θ. O que eu tenho aqui, então, é
uma fórmula que me permite encontrar, né, conhecidos os módulos dos vetores que eu estou somando e o ângulo entre eles, o módulo do vetor resultante. Aplicação direta, então, da lei dos cossenos. E quero que você tire essa prova, faça você mesmo. Quando é que somar um vetor tem módulo B com um vetor que tem módulo A, a soma vai ser exatamente B mais A? Olha, perceba que neste caso é quando este ângulo entre eles ou for 0 graus ou 180 graus. Se for 0 graus, eu tenho a soma, e se for 180, eu tenho a subtração. Mostre isso, tá? Faça isso para verificar. Agora, tem um caso interessante aqui que eu posso discutir, que muitas vezes eu não tenho este ângulo aqui, mas o que eu tenho é uma situação como essa. Eu tenho a mesma soma dos vetores, só que aqui agora eu tenho o método paralelogramo. O vetor resultante é o mesmo, como vocês bem já devem saber. Só que em vez de ter este ângulo aqui, tá? Que a gente sabe ali em cima, vou usar a mesma letra, é o θ. Este ângulo aqui e este ângulo que são iguais, né? Esse é o θ, este também é o θ. Eu tenho, na verdade, este ângulo aqui que eu chamei de delta. Eu tenho um ângulo ali que ele faz quando eu uno as duas origens, utilizando aqui o método paralelogramo. Neste caso, como fica a fórmula aqui? Este caso é muito útil. Vamos prestar atenção. Primeiro, notemos o seguinte. Este lado aqui desse nosso paralelogramo formado, né? Vou chamar aqui de lado que tem tamanho B, que representa, claro, o nosso vetor B. Ele tem este ângulo delta que é formado com a horizontal. Este lado aqui, já que é um paralelogramo, é o mesmo. Esse lado pontilhado aqui também é B. Significa que este ângulo aqui é o próprio delta. Mas se eu olhar aqui, ó, este ângulo θ mais o delta forma aqui, ó, um ângulo de 180 graus. Tá? Então, θ mais delta é igual a 180 graus. Eles são ângulos o quê? Suplementares. Bem, então vamos aplicar a lei dos cossenos utilizando essa ideia. Eu posso utilizar agora, é claro, a mesma forma que eu tenho ali em cima. Ó. Vou copiá-la aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui, para a gente não ter que copiar tudo novamente. E perceba o seguinte, eu posso nessa fórmula substituir o θ pelo quê? Nesta formulazinha eu vejo que o θ é igual a 180 graus menos o delta. Só passei o delta aqui para a direita. Fazendo essa substituição direta, a única coisa que vai mudar aqui é o cosseno, né? Então eu vejo que o cosseno de θ é igual. Substituindo θ é 180 menos delta, vai ficar então cosseno de 180 graus menos o delta. Como a gente faz aí a diferença de cossenos? Para quem não lembra, está enferrujado aí. Vamos lá, vamos revisar. Ó. É cosseno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo, mais o seno do primeiro ângulo vezes o seno do segundo. Tá? Essas relações aí fundamentais da soma de arcos. Tá? Se não se lembram, dê uma revisada. Eu vejo claramente, né? Eu lembro que o seno de 180 graus é zero. Então, este lado aqui dá zero. Por fim, o que vai acontecer? O cosseno de 180 menos delta vai dar o seguinte, ó. Cosseno de 180 dá menos 1. Tá? Enfim, então eu vou ter que menos cosseno de delta. Então, o cosseno de θ é menos o cosseno de delta. Substituindo isso aqui, olha como é que vai ficar
nossa lei dos cossenos. Então vai ficar R ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Este menos com o menos aqui vai ficar mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de delta. Então o que eu fiz aqui, pessoal, foi readaptar a minha lei dos cossenos para quando eu conhecer somente este ângulo e não conhecer este aqui, por exemplo, não ficar explícito. Tá? Essas duas fórmulas são equivalentes, mas você vai utilizá-las de acordo com a sua necessidade. Muitas vezes esses dois resultados aparecem e você fica confuso por que tem menos em um e por que tem mais no outro. Agora você sabe por quê. Então, geometricamente, a gente encerra essa parte de vetores. O próximo passo é trabalhar agora de maneira analítica. Valeu!